A gente passou por uma moda de remakes das franquias de terror. Freddy Krueger, Evil Dead, Massacre da Serra Elétrica, tendo como base uma recriação mais gráfica e visceral e com paleta de cores muitas vezes mais escura. E aí chega 2015 e temos o remake de Poltergeist, que nunca foi violento, nem visceral, e que tinha grande foco no desenvolvimento das relações humanas. Será que eles conseguiram fazer um bom filme? Bom, senta aí, vamos conversar. Ça tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eu já estou até curioso para descobrir quais remakes que vocês acham que são melhores que o original. Porque é difícil um remake ser melhor que o original. E é até injusto, na maioria dos casos, esperar isso de um remake. E para mim esse é o caso. Temos aqui a direção de Jill Cannon e o roteiro de David Lindsay Abaire. E associaram o nome Sam Raimi aí nos créditos, né? Como aquele que daria dicas tipo o Spielberg fez no filme 1. E eu vejo até boa vontade, eles leram a obra original, que bom, né? Fizeram referências, só que quando eu vou olhar a aprovação do filme, é uma aprovação muito baixa. Ele custou 35 milhões e arrecadou em média 95 milhões. A média de aprovação do grande público é de 22%. E eu até acho que é uma injustiça com o filme. Mentira! Verdade! Porque o filme original não pode ser deslocado do momento histórico onde ele foi criado. Na década de 80, quando os fantasmas entravam pela sua TV, a TV era um grande bem de consumo. Quando você voltava para casa e via aquela televisão que você tanto amava, aquela conquista se tornava algo amedrontador. A mitologia sobre filmes não era tão bem definida. E esse filme que focava na relação humana fura a bolha dos amantes de terror e chega ao grande público. Esperar que o remake passe novamente essa sensação é esperar uma obra-prima, que até pode vir, mas é difícil. Para vocês terem uma ideia, quando eu vi o remake, sem lembrar do Poltergeist original, eu até gostei. Não muito, mas gostei. Mas depois de rever o original e a trilogia, o remake ficou muito ruim. Não, tira isso daí! Porque para que ele virasse uma obra-prima, ia ser necessário arriscar muito. Escolher traduzir em Poltergeist não o filme, mas a sensação. Pensando que naquela época o Poltergeist foi por causa da tecnologia, da televisão. Não sei, abandonar a televisão e buscar uma nova tecnologia que eu não sei qual seria. Talvez o celular, óculos de realidade aumentada. Mas quem é o público hoje? Como causar medo em um público que já está careca de ver filmes de terror? Vai transformar Poltergeist em algo mais visceral? Provocar o incômodo através do gráfico? Do gore? E até que ponto eu mexo nisso e continua sendo Poltergeist? Sei lá, a melhor aposta pra mim seria dar esse filme tipo um James Cameron da vida, que ali ele vai esperar 10 anos pro filme acontecer, esperar ter a tecnologia certa pra ir começar a gravar. Talvez nesse caso funcionasse. Certamente que sim. Então eu acho que a expectativa desse remake era muito alta. Se você for com uma expectativa baixa, aí ele só vai ser um filme ruim mesmo. Mas pelo menos a decepção não é tão grande, né? Eu espero o pior, mas poxa... Que tristeza. Enfim, vamos à história. O filme começa com a família chegando no bairro, se mudando para uma casa nova. E ele já revela que vai tentar modernizar as coisas. O filho do meio está jogando ali no seu tablet e ele já tenta criar uma relação familiar dentro do carro. Isso é meio forçado, só que no primeiro filme eu também achei isso. Quando eu vi as crianças discutindo na mesa do café da manhã, me parecia um caos forçado. Então, se o primeiro não me incomodou, o segundo também não. Outra coisa que vai ficar clara logo no início do filme é que esse remake vai seguir a ideia implementada no filme 2 e 3, que é a jornada interior de um personagem. Então, no filme 2 temos o Steve e no filme 3 temos a Patricia. Sendo que o editor ficou puto porque no vídeo passado eu fiquei trocando o nome da Patrícia e da Dona o tempo todo. Mas eu explico. É porque na minha cabeça tem mais sentido a irmã da Diana ser Dona. 2 nomes com D. Quebra a lógica, tipo um pai ter 5 filhos e colocar o nome Naká, Neké, Niki, Nokó e Patrícia. Aí me quebra, cara. Mas foi mal, editor. Vamos voltar. Aqui a jornada vai ser do Griffin, o irmão do meio. Não acho que ter essas jornadas seriam necessárias, mas pelo menos aqui, ao focar na jornada do jovem, fica pra mim mais verossímil. Apesar disso gerar uma consequência que me incomoda um pouquinho, porque no primeiro filme nunca foi uma questão de ceticismo, de não acreditarem na história.
A família do primeiro filme acredita que está acontecendo alguma coisa. Aqui o Griffin, tadinho, ninguém ouve o garoto. Por que ninguém nunca me escuta? Cara, e é muito triste não ser ouvido. Tipo quando eu peço like e pra você se inscrever e você me ignora. É triste. Até porque se o Griffin fosse ouvido, a família teria mais chances. Assim como se você, que está gostando do vídeo, deixasse o like e se inscrevesse, teria mais chances desse canal continuar produzindo vídeos que você goste. Então, se puder ajudar, se inscreve e deixa o like. Assim, uma coisa importante, o diretor e o roteirista vai dar novos nomes para os personagens, porque só dá para gostar desse filme, um pouquinho, se você não esperar personalidades similares dos personagens anteriores. Enquanto a Caroline passava o ar de ingenuidade, a Madison aqui ela é muito mais fechada. Ela não conta as coisas, isso pode irritar se você comparar com a Caroline. O Griffin pergunta com quem ela está falando e a Madison diz ninguém. E não tem no filme nada para justificar ela ter essa postura de esconder as coisas que ela está vendo. Logo em seguida tem lá a cena do pai jogando beisebol com o Griffin, a bola cai na árvore, só para apresentar aquela árvore que vai ser a árvore do mal mais para frente. Passa um tempo e o filme precisa encontrar aquele evento similar ao do Thrilling, se divertindo com um fenômeno sobrenatural. Nesse filme, as crianças descobrem que tocando na maçaneta do armário, que a gente sabe que é onde fica o portal para outro mundo, tem energia estática e os cabelos começam a subir, que é uma resposta à crítica ao primeiro filme, que eu já disse na minha análise lá do primeiro filme, que eu não acho que é um problema, mas a crítica feita aos Thrilling que se divertem com os fenômenos paranormais. Aqui só as crianças se divertem, e os pais nem sabem do que está acontecendo. Já estamos nos 3 minutos de filme e nada de televisão. No máximo, somos apresentados pela televisão a Carrigan Burke, que tem um programa de desvendar mistérios sobrenaturais, e ele tem também ali o cérebro de jargão, A Casa Está Limpa, The House Scream. E a filha mais velha é fã, a Kendra é fã desse cara e do seu programa. Graças a esse jargão, que é uma referência à Tangina, a gente já sabe que ele é a nossa Tangina aqui. Esta casa está limpa. As crianças estão ali brincando com o armário, a mãe chega para colocá-los para dormir. E a Madison finalmente explica que não tem nada a ver com a porta estar magnetizada, mas sim que é por causa dos seus amigos, as pessoas perdidas. Seus amigos de mentirinha? Não, são pessoas perdidas. Não são de mentirinha, não. Sendo que não tem nem 10 minutos, ela não queria contar para o Griffin com quem ela estava falando. E de fato, ela não tem nada a ver com a Caroline. A Madison tem informações até bem convenientes aqui. Ela diz que essas pessoas moram na casa, mas não gostam daqui. E querem ir para a casa deles. Guardem isso, guardem se eles moram nessa casa. Guardem isso que daqui a pouco eu vou falar sobre. Só que a mãe acha que é uma alegoria, que a Madison só queria voltar para a casa antiga e inventa isso. E aí me lembra muito o desenho Coragem com o Covarde, porque o Griffin tá vendo que vai dar merda, só que só ele tá vendo. Mais uma emulação do filme 1, só que aqui os pais não estão fumando... Bom, sabe sei lá o que, né? Mas estão começando a fazer um esquenta quando o Griffin chega dizendo que está com medo. Porque tem uma cena anterior onde ele acha o palhaço guardado no sótão, que é onde ele dorme. E as cenas de tensão não funcionam muito bem, porque o filme não sabe o que fazer com elas. Você tem poucos personagens, então você não pode sair matando os personagens, mas precisa criar uma tensão para a gente se preocupar com eles. Só que eles não conseguem. Ah, de novo com isso, qual é? Talvez por um apego ao primeiro filme, mas um apego nos lugares errados. Porque até tem sentido no primeiro filme essa construção de tensão para o telespectador se perguntar até onde o sobrenatural vai. E mesmo assim, desde a primeira cena, a gente sabe que tem algo sobrenatural. Nesse filme, eles não mostram nada de sobrenatural, tirando a porta magnetizada. Só que não tem por que adiar esse processo. São 3 irmãos, daria para fazer algo mais it, criando situações assustadoras para que a gente se assustasse também. Só que eles não saberiam justificar isso, do porquê o Griffin ou a Kendra seriam um alvo. Mas não era tão difícil. Se você fizer o Griffin e a Kendra como obstáculo para o Poltergeist pegar a Madison, faz sentido. E isso é dado de bandeja pelo primeiro filme, porque os irmãos dormem no mesmo quarto. Então o Poltergeist meio que quer afastar o garoto para poder pegar a Madison.
Mas lá eles já usam de uma maneira meio estranha. Eles não usam muito bem isso e aqui é muito pior. Agora é que piorou tudo. Ou pode fazer algo mais simples ainda, colocava a Madison como a protagonista, que vai viver situações assustadoras por conta desses espíritos que querem a levar. Simples assim. E tem o mesmo papo que eu aceitei na década de 80, mas que fica chato em 2015. Tem toda uma conversa do pai dizendo que o Griffin precisa ser o corajoso, deixar de ter medo, precisa proteger a sua irmã. Basicamente eles transpõem essa jornada do Steve de virar um homem de verdade do filme 2 pro Griffin agora no remake. Só que em 2015, cara. Se tiver medo o tempo inteiro, a Maddie vai ficar com medo. Você tem que dar bom exemplo. Você é o irmão mais velho, tem que ser corajoso. 25 minutos é o tempo que demora para a televisão aparecer. E nesse caso, só o Griffin acorda e encontra a Madison conversando com a televisão. E eu não sei por que eles precisam da televisão nesse filme. Eles já estavam conversando com a Madison pela porta do armário. Mas no final ela solta a frase: eles estão aqui, referência ao primeiro filme, They Are Here. Eles estão aqui. Sem parecer o Here's Johnny dessa vez. No dia seguinte, o Griffin vai levar sua caixa de bis para o andar de cima e mais referências, porque uma bolinha bate na porta do fim do corredor. O Griffin pega a bolinha, vai para o quarto de Madison, coloca a bolinha no chão e ela vai até o armário. A gente já entendeu que o armário é o centro, que puxa as coisas. Mas então por que a bolinha saiu do quarto e bateu na outra porta do outro extremo no corredor? E eu sei lá, porra. Mas aí ele se vira e estão gibis empilhados para fazer referência às cadeiras empilhadas. E o máximo que isso tem de assustador é a música, o clássico tom que aumenta quando o personagem vira. Mas cadê a besta? Ela não saiu pela TV? Se eu não me engano, a besta nem existe nesse filme. Heresia! Esse filme mantém o erro dos filmes anteriores. Os fenômenos sobrenaturais não têm sentido, se não for como esquetes aleatórias. O 3 é o único que se salva um pouquinho disso. Obrigada. Colher entorta, gibi se empia no ar, porque tudo que foi estabelecido até agora é que o armário puxa as coisas para ele. Só isso. E mais uma vez o Griffin tenta dizer para todo mundo, mas o povo ignora de novo. É muito coragem, o cão covarde esse filme. Senta, seu cachorro idiota! Chega a noite, a chuva cai, o frio desce. Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Não, pera, isso é uma música. Chega a noite, a chuva cai, a filha mais velha percebe que o seu celular tem uma interferência e vai procurar ali o que está provocando essa interferência. Eu nem vou questionar que a tecnologia da década de 80 que justificava os espíritos usarem a TV não é a mesma do celular ou da Smart TV. Não era a tela que justificava os espíritos. Na década de 80 acreditava-se que os fantasmas utilizavam a TV porque o mundo deles estava em uma frequência captada pela TV, que era entre 54 e 806 MHz. Então não era a TV em si, não é a tela que importa. Sendo assim, ao meu ver, teria que usar, sei lá, o Wi-Fi ou até o Bluetooth. Sei lá, coloca umas Alexas, uma casa mais high-tech. Poderia ser uma forma de atualizar a coisa. Talvez uma típica casa moderna no interior dos Estados Unidos que usasse Wi-Fi para tudo. Ou poderia ser o oposto, uma família que é obrigada a mudar para uma casa velha que ainda tem uma televisão catódica. Quem? Como? Onde? Que é como você chama a TV de tubo. Só para vocês saberem, os celulares 5G já passaram hoje da casa dos gigahertz de frequência. Então, se botasse uma TV velha, talvez, e eles tinham atrás de outros equipamentos que funcionassem na frequência mais baixa, poderia dar um filme legal, não sei. Dá seu jeito, não sei, mas não ficou bom dessa forma. A chuva forte está caindo, a menina vai procurar o centro da interferência do celular, ao invés de só reiniciar o celular, que seria o que eu faria, chega no porão e é atacada, puxada por um buraco de onde sai uma gosma preta. Enquanto isso, nosso Griffin é finalmente atacado pela árvore e pelo palhaço ao mesmo tempo. Aqui é susto em equipe. Mas Griffin consegue fugir e chega no quarto de Madison. Mas ao ver que o armário está prestes a abrir, vê a árvore arranhando o vidro, ele corre como um covarde. Até porque ele precisa ter uma redenção depois, né? Mas olha, não é uma ideia ruim. Ele foi chamar a irmã mais velha, que estava de babá naquela noite. Mas no meio do caminho, ele fica paralisado. Porque os poderes desse fantasma são aleatórios. Nada a ver, irmão. E eles desistem de puxar o pé da Kendra depois de um tempo. Ela consegue se soltar e fica lá socando a porta, né, que agora está trancada aí por conta dos espíritos. E enquanto o Griffin está ali congelado, a árvore finalmente o agarra.
E o armário de Madison se abre, as luzes vão para dentro do armário, a Madison fica ali olhando até que levam o seu bichinho de pelúcia favorito, o que faz ela entrar no armário e ser levada. E agora eu te pergunto, se o foco era levar a Madison e ela dorme sozinha no quarto e não fizeram nenhum grande barulho, a Madison não gritou nem nada, precisava de toda essa cena de árvore pegando Griffin, de zumbi puxando o pé? Não precisa, cara, são sketches soltas. Uma perda de tempo. Agora levaram a Madison. Então, a árvore solta o Griffin, os pais chegam, nada de Madison em lugar nenhum. Mas o Griffin, sempre ele, descobre que ela pode ser ouvida através da televisão. E finalmente nosso herói incompreendido é ouvido pelos seus pais. E aí que os pais vão procurar o departamento de atividade paranormal, tem toda aquela cena de instalação de aparato tecnológico. E para lembrar o filme 1 e o filme 2 ao mesmo tempo, o patriarca vai tomar seu whisky e começa a vomitar vermes, e vê do seu rosto saindo uma gosma preta. E é triste que o filme, com muito menos, fez toda aquela cena da caveira derretendo, e esse aqui só fez uma gosminha preta, refletida pelo reflexo ali da pia. Era isso? Mas aqui, depois disso, tem uma cena que eu gosto. Quando um dos investigadores vai instalar o equipamento dentro do armário, ele é agarrado e sofre um hematoma. Ele até quase morre, mas aqueles fantasmas aqui estão sempre meio cansados, né? Então ele sempre desiste na hora H. É só pra dar um susto, né? Mas eu gosto dessa cena porque no filme 1 só mostra ele voltando do quarto com um machucado. Então é legal eles mostrarem o que aconteceu. Aqui pra mim foi um acerto. Será que foi o único? Não sei, mas foi um acerto. Eles tentam se comunicar com a Madison. Tem uma brincadeira de usarem a sombra ali dela, né? Pra se movimentar pela casa. Ela corre, grita, diz que não consegue achar o caminho. E mais uma esquete aí de terror. O pai acha que a Madison está no armário, mas aí ele vai procurar a Madison, é só uma fantasminha qualquer. E o Griffin, nosso herói sem capa, é o primeiro a perceber o buraco no teto se formando por onde, segundo a profissional, a Madison vai poder sair. Parece que é só uma segunda-feira normal na vida dessa profissional que sabe tanto ali sobre o assunto. Aquilo, Sr. Bowen, é a saída da Mad. É profissionalismo. E aí, quando eles chamam o Garrigan para resolver esse problema, e nem preciso dizer que ele não tem o carisma que a Tangina tem, nem um pouco. Vocês podem se afastar? Estão atrapalhando minhas frequências. A irmã mais velha, inclusive, tá mega feliz em conhecer seu ídolo. E daí que a irmã dela desapareceu, ela tá vendo seu ídolo. Claro que valeu a pena. Que demais! Mas tá tudo bem, né? Que irmão não venderia o outro irmão para encontrar o seu ídolo? Não é um artigo de luxo, pai. É uma necessidade. Temos aquela parte do Senhor Roteiro, onde ele explica que a Madison tem energia pura. Nesse filme, o Eric, que é o pai, já sabia que a casa tinha sido construída em cima de um cemitério, mas disseram para ele que os corpos tinham sido removidos. Tá bom, calminha aí. É um ex-cemitério, ex. Só que o Gary sente que é uma mentira, que os corpos ainda estão lá. Tem uma certa mudança aqui que me incomoda muito. O Garrigan fala que essas almas estão no purgatório e que a Madison poderia levá-las para a luz. E isso é muito ruim, porque o purgatório é o lugar onde, na crença cristã, as almas são purgadas. Elas morrem em estado de graça, ou seja, em comunhão com Deus, mas ainda têm impurezas ou pecados que precisam ser purgados antes de entrarem no reino do céu. Que é extremamente diferente de dizer que essas almas estão perdidas. Não é a mesma coisa. No purgatório, você já foi julgado. Essa é a sua penitência. Então essa mudança mínima me incomoda bastante. A sua filha é a escapatória deles deste purgatório. Chamasse de limbo, mas não de purgatório, porque chamar de purgatório tem consequências na interpretação. No purgatório, essas almas iriam para o céu depois da sua penitência. Perde a força do desespero dessas almas de quererem tanto achar a luz. Elas meio que já acharam, elas só estão esperando para fazer a passagem porque tem a penitência a ser paga. E aí você lembra que a Madison disse que elas moram na casa, então que a casa é o purgatório? Não ficou legal, cara, isso me estressou um pouquinho. Só um pouquinho, mas me estressou. Ai, que ódio! E aí repare nessa frase. As regras não funcionam como aqui. Não tem em cima, embaixo, nem esquerda, nem direita. Muito uma referência ao filme 2. Lembrem dessa frase. Eles passam a cordinha para fazer uma ponte de entrada e saída. Griffin, nosso herói mirim, usa um drone para entrar no outro mundo. Que aqui é o purgatório? E eu acho que só o Griffin sabia usar o drone. Então deixaram a criança pilotar algo tão importante, né, para achar a irmã dele.
quando o drone entra, tem tanto em cima e embaixo, esquerda e direita, que eu já fiquei meio bolado. Mas calma que vai piorar, vai piorar. Por sorte, o purgatório nem é tão grande assim. E eles acham ali a Madison com a câmerazinha. E a ideia é mostrar para ela o caminho de volta, né? Mostrar a cordinha para ela voltar. Mas, infelizmente, os fantasmas não deixam. E enquanto os pais discutem quem vai buscá-la, porque se você for até lá e pedir por favor, é óbvio que os fantasmas vão libertar a Madison. É só pedir com jeitinho. Quer mandar um drone? Não, tem que ir lá e pedir. É claro. Só que o nosso herói mirim toma a frente e entra sozinho naquele mundo, segurando aquela corda, que é a única forma dele saber o que é em cima, embaixo, esquerda e direita. E ele segue segurando aquela corda. Mas aí ele solta a corda para ir até a Madison. E você acha que vai dar merda? Mas sei lá. Teve troca de turnos, os fantasmas foram no banheiro, não tenho a menor ideia. Eu sei que não tem mais fantasma ali segurando ela. E ele consegue convencer a Madison a ir embora. Eu acho que ela só não queria voltar porque ela não queria ir pra escola, não queria fazer dever de casa. Talvez ali fosse até mais legal, não sei. Mad, vamos sair daqui. Não, eu não posso. Mas só depois você entende que de vez de agarrar os meninos, os fantasmas tiveram uma puta ideia. Que tal que a gente rasgar a corda? Melhor do que segurar o menino, né? Claro! Segurar o menino vai ser difícil, ele tem muita força, somos só o quê? Milhares aqui? Não vai dar certo. Mais um plano perfeitamente executado. E então é isso, eles quebram a corda, o Griff até tenta agarrar essa corda, mas não consegue. A corda passa pelo buraco, com os meninos ainda lá dentro. E lembrem, não tem cima, não tem baixo, não tem esquerda nem direita. Mas por sorte, nosso herói mirim, ele tem um GPS instalado no pulso. Sem a corda ele consegue sair pelo buraco. Ah, pode ter certeza, em breve esse garoto tá lá no GMV. Ou na Umbrella Academy, tenho certeza. É o novo X-Men. Sou foda! Todo mundo salvo, a família no carro para ir embora. Só que não, aqui é igual o coiote caindo do precipício, que só cai quando olha para baixo. Assim que a Madison avisa que os fantasmas ainda estão lá, eles puxam o carro para dentro da casa. E aí os fantasmas começam a tocar o zaralho, nem sei se essa expressão ainda existe. Eles tentam sugar a Madison pelo armário, o Garrigan faz ali um exorcismo lá de fora da casa. É uma lutaria, mas eles conseguem no final sair pela janela. A casa começa a implodir, os mortos saem do chão. Tá tenso ali. Mas não se preocupe, porque Garrigan entende que essa família nunca vai ter paz. Ele faz o mesmo que a Tangina fez lá no filme 3. Se sacrifica para levar essas almas para a luz. Eu sou o único que sobrou para levar essas almas à luz. Mas não se preocupem com ele. No dia seguinte tem uma cena que deixa entender que talvez ele não pode estar vivo. Opa, peraí. Tô captando alguma coisa. Será? Nunca saberemos. Que bom, que bom, que bom. Assim como no final do filme 1, a gente precisa de uma cena engraçada. Então eles vão visitar uma casa nova, ali para compra, mas como tem uma árvore antiga, eles fogem, resolvem ir embora. Isso é tão ruim, cara, porque a árvore nunca foi o problema, não é o cerne da questão. Não tem sentido medo da árvore. Mas enfim, esse é o final do filme. Poltergeist Remake não é um bom filme. Me parece aquele trabalho de escola dedicado, com uma letra bonita, colorido, mas quando você lê percebe que falta conteúdo. Que aquilo no qual eles se apegaram não era o que fazia de Poltergeist ser Poltergeist. Mesmo que eu saiba que era um trabalho quase impossível, como eu já expliquei. Mas os erros que podiam ser corrigidos também não foram. Então, por mais que eu seja leniente por conta do desafio que eles tiveram, ainda assim eles não ganham uma boa nota. Que isso, cara? Talvez mais do que 22, que é a nota do Rotten, mas não passa ali de uns 40, não. Talvez eu desse no máximo uns 30, né? Uns 31, 29. Infelizmente, Poltergeist Remake, você vai para recuperação sim. Reprovado! Em relação ao ranking dos melhores e piores, eu fico um pouquinho em dúvida. Porque, obviamente, eu coloco o primeiro como melhor, mas depois disso, eu acho que eu vou colocar o terceiro, por ter me divertido mais. Depois é um pouco difícil, porque o remake é tecnicamente mais bem feito ali que o filme 2, e eu achei o filme 2 muito brega. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Só que eu vou colocar o filme 2 porque ele tem uma importância grande na obra. Bem ou mal, ele vai definir ali a besta e tudo mais. Então é isso. Filme 1, 3, 2 e no final o remake. Não foi como eu esperava.
E assim terminamos nossa saga Poltergeist. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais com outro filme. Coloque nos comentários os filmes ou sagas que vocês gostariam de ver aqui. É isso por hoje. Merci bien. À la prochaine.